Betão, primeiro eu queria agradecer você por estar aqui concedendo essa entrevista pra gente. E para começar, a gente queria saber o que faz uma boa entrevista esportiva para vocês, porque hoje o Charla é uma referência na cobertura de futebol e a gente sabe que demanda muito trabalho para vocês entregarem a qualidade que vocês entregam. Então, como é que é esse processo? O que faz o Charla ser o Charla hoje em dia? Primeiro, agradecer a vocês pelo interesse de conversar com a gente, falar comigo. O caso do Charla, a gente foi construindo essa ideia e narrativa de entrevista ao longo do programa, né? Quando a gente começou, a gente meio não sabia também como ia conduzir isso, né? E aí depois, você me pergunta isso, faço uma reflexão de como a gente fez esse arco no tempo. Acho que algumas coisas contribuíram para esse sucesso, né? Primeiro, o nosso jeito de ser, natural. Meio do Cantarelli, a gente se conheceu não há muito tempo, conheceu em 2020 mesmo, mas a gente tem uma afinidade na forma de se comunicar, né, no trabalho e tudo mais. Então isso já foi o primeiro passo. A gente percebeu de lá para cá que esse lado mais despojado, mais à vontade, atrai as pessoas e até os personagens que são os atletas. O outro ponto que aí é na entrevista, no bate-papo, é que a gente fica falando bate-papo, mas no final é uma entrevista de fato. Uma coisa que contribui muito pra gente, eu acho isso pelo feedback das pessoas quando vão elogiar, né? É o conteúdo. Aí cada um tem a sua forma de ter conteúdo. A gente, eu vou dizer pra você, vou mentir se eu falar que eu estudo pra caramba ali pra fazer essa entrevista, mas a gente tem muito conteúdo de futebol. Pelo tempo que a gente não só trabalha, como torce pelo futebol. Então eu sou um torcedor, mas estou trabalhando com futebol desde que entrei na faculdade. Isso lá em 2004, já fazendo laboratório e tudo mais. Acompanho muito futebol, muito jogo. Então tem um conteúdo na minha cabeça que me ajuda na entrevista a desenrolar e não ter muita trava. Se eu não fosse assim, eu teria que... Se você não tem essa facilidade, ter tanto conteúdo esportivo na cabeça, mas quer trabalhar com isso, gosta disso, porque nem todo mundo tem tanto conteúdo assim. Você tem que estudar muito. Estudar que eu digo estar sempre antenado, estar sempre por dentro do que está acontecendo. Conhecer muito bem o convidado que vai estar ali. Porque você conhecendo bem o convidado, você tem uma forma de girar essa entrevista de várias formas, de mudar o eixo dela, porque você conhece o convidado, sabe o que te perguntar. Acho que a principal coisa é saber o que você vai perguntar. E para isso você tem que conhecer muito aquele teu material ali. E continuando nessa linha da cobertura esportiva, qual foi a mais emocionante para você até agora? Então, porque o Charla começou como um podcast, mas a gente ampliou, né? Hoje a gente tem um podcast, que são as entrevistas, a gente tem o Charla de quinta, que é o debate da gente, que é pós-rodada, e a gente fez um conteúdo diferente disso, que é o documentário que a gente fez na final da Libertadores. Eu acho que em matéria de emoção, o documentário foi algo muito emocionante. Aqui a gente levou o Cantarelli já ia para a Argentina narrar o jogo, pela rádio que ele trabalha, e aí eu tive uma ideia de oferecer para uma agência que faz essas viagens para eventos esportivos, de patrocinar, levar a gente para lá e a gente contar a história do Cantarelli, que estaria lá narrando, um título para o pai dele, que a gente levou o pai dele para lá. Então filmamos tudo isso e eu sou Flamengo, mas tive que torcer pro Botafogo, porque não faria sentido o Botafogo perder. Que aí o Botafogo ganhando, ele ia realizar o sonho, que era narrar um título pro pai dele, que não via há muito tempo. O Botafogo seria antigo, sofrido, e aconteceu. Então, assim, o produto final, que está na nossa timeline lá na página do Charla, que é esse documentário, que foi o primeiro doc que a gente fez, eu acho que está nessa categoria de trabalho, produto mais emocionante que eu fiz até hoje. Aí fora das entrevistas, né? As entrevistas... acho que a do Marcelo, por ter sido o primeiro jogador e ele escolheu ir lá, o primeiro jogador desse quilate que foi lá, aí foi como a realização que o produto deu certo, né? Chorei e tudo mais ali. Agora o produto emocionante foi esse doc da final da Libertadores.